No universo distante, onde átomos dançam em torno de núcleos estelares, uma regra há muito tempo estabelecida governa suas interações: a regra do octeto. Os átomos, como dançarinos em um salão celestial, anseiam por completar seu conjunto de 8 elétrons na camada de valência para completar o octeto. Porém, no tumulto das reações químicas, algumas danças desafiam essa regra sagrada. Entre os elementos, surgem aqueles rebeldes que desafiam a ordem estabelecida. Mas o que acontece quando os átomos decidem quebrar as regras? O que os leva a desafiar esse princípio? Olá, sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química, onde as moléculas contam histórias e os elementos guardam segredos milenares. Neste episódio, vamos mergulhar nas profundezas atômicas para revelar esses rebeldes da tabela periódica, de moléculas pequenas com menos de 8 elétrons a gigantes moleculares que excedem esse número. Cada uma tem uma história única para contar, uma lição a ensinar sobre a complexidade e a beleza do universo químico. Está pronto para deixar de lado o que você pensava saber e explorar o desconhecido? Então, coloque seus fones de ouvidos, ajuste seu assento e prepare-se para uma viagem que promete mudar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Let's go! Oi, pessoal, sou a professora Priscila Morim e é muito bom ter você aqui. Lembrando, na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com o conteúdo desse episódio. Então, escute o episódio com material ao seu lado. Lembrando também de compartilhar esse episódio nos grupos de WhatsApp, dos amigos, da escola, da família e vamos aumentar nossa podosfera. Oi pessoal, eu sou Maria Fernanda, aluna do curso de Química do IFPE e é uma grande alegria receber vocês aqui. Antes de mais nada, eu acho que eu tenho que falar que se você ainda não escutou o episódio 52 sobre a regra do octeto, então pausa esse vídeo, vai no seu aplicativo de podcast favorito e aproveita para dar uma boa revisada no conteúdo, porque sério, tá muito bom. Ah, antes que eu me esqueça, se você quer ouvir algum assunto específico aqui no Papo de Química, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@papodequimica.com e esperar o próximo episódio. Vai que você dá sorte! Então, galera, já sabemos que os elementos químicos eles encontram-se ligados, formando os compostos químicos, porque assim eles são mais estáveis do que quando se encontram isolados. Bom, explicamos a formação das ligações químicas a partir da regra do octeto, isto é, para adquirirem estabilidade, os elementos eles tendem a adquirir a configuração do gás nobre mais próximo, com 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons na camada K. Vale ressaltar, gente, que isso daqui já foi introduzido nos capítulos 53 e 66, que falam sobre as ligações químicas. Caso vocês queiram ir lá dar uma checada e tudo mais, o link vai estar aqui na descrição desse episódio. Gente, temos 3 tipos de exceções à regra do octeto. A primeira é para aqueles átomos que vão se estabilizar com menos de 8 elétrons na camada de valência. O segundo caso já vai envolver átomos que se estabilizam com mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Isto é, eles vão expandir a camada de valência. E o terceiro e último caso são para aquelas moléculas que possuem um número ímpar de elétrons. Portanto, não podem formar um octeto com um número ímpar de elétrons. Mas, Fernanda, você pode comentar sobre os átomos que se estabilizam com menos de 8 elétrons na camada de valência? Sim, claro. Eu acho até que a gente pode começar pelo átomo do hidrogênio na molécula do gás hidrogênio H2. Porque veja bem, o hidrogênio tem o número atômico 1 e apenas um elétron na camada K, que fica no subnível 1s1. Para se estabilizar, ele precisa ganhar mais um elétron, ficando com a configuração eletrônica do gás nobre hélio, que tem 2 elétrons e fica no subnível 1s2. Então, esse processo acaba acontecendo mais ou menos assim. O hidrogênio compartilha um elétron com o segundo átomo de hidrogênio da molécula, fazendo uma ligação de H para H, que acaba por formar o gás hidrogênio H2, ficando novamente, como eu falei, na configuração do gás nobre hélio. E aí ele se estabiliza, porque ele precisa de 2 para se estabilizar, ele formou um dueto, se estabilizou. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Pessoal, outro elemento que vamos analisar é o berílio.
Vamos observar isso no composto hidreto de berílio, cuja fórmula molecular é BeH2. Observamos que o elemento central, o berílio, é um alcalino terroso, portanto do grupo 2, apresentando então 2 elétrons na sua última camada. E como todo metal alcalino terroso, o berílio deveria perder os 2 elétrons da camada de valência, realizando uma ligação iônica. Entretanto, o berílio está localizado no segundo período da tabela periódica. Possui um raio atômico muito pequeno e, por conta disso, apresenta uma alta energia de ionização. Ou seja, deveremos gastar uma grande energia se quisermos retirar elétrons do berílio. E um outro detalhe é que a diferença de eletronegatividade entre o berílio e o hidrogênio é menor do que 1,7, indicando que essa ligação não é iônica. Bom, pessoal, por isso, o berílio ele realiza a ligação covalente, compartilhando seus 2 elétrons da camada de valência, um elétron com cada átomo de hidrogênio, formando assim o composto com fórmula eletrônica de Lewis igual a hidrogênio compartilhando um par de elétrons com berílio e o segundo átomo de hidrogênio emparelhando outro par de elétrons com berílio, formando então o composto de fórmula estrutural: hidrogênio, ligação, berílio, ligação, hidrogênio. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Tá legal, mas outro elemento que eu acho muito bom de se analisar nesses casos é o boro. Se a gente observar o composto direto de boro, que é BH3, o boro é o elemento central que possui número atômico igual a 5, com distribuição eletrônica em 1s2, 2s2 e 2p1. Ele pertence ao grupo 13 e apresenta 13 elétrons na sua camada de valência. Eu acho que algumas das características que vale a pena ressaltar do boro é que, por exemplo, ele possui um raio atômico muito pequeno, ficando localizado apenas no segundo período da tabela. Outra característica também é que ele apresenta uma alta energia de ionização, mas, aí vem a parte engraçada, a diferença de eletronegatividade entre ele e o hidrogênio é menor que 1,7, ou seja, a ligação entre eles não é iônica. Pessoal, o boro, com 13 elétrons na última camada, ele deve compartilhar cada um desses elétrons com um elétron de cada átomo de hidrogênio, formando assim 3 pares de elétrons compartilhados com os 3 átomos de hidrogênio, dando assim origem ao BH3. Resumindo esse primeiro caso de átomos que se estabilizam com menos de 8 elétrons, a gente tem o hidrogênio, que se estabiliza com 2, o berílio, que se estabiliza com 4, e o boro e o alumínio, que se estabilizam com 6. Todos na camada de valência, tá? Você entendeu, velho? Certamente que sim. Galera, agora vamos analisar a formação de compostos com elementos que se estabilizam com mais de 8 elétrons na camada de valência. Isto é, eles expandem o octeto. E, aliás, essa é a exceção que contém maior número de casos. Mas atenção, apenas os elementos que se encontram a partir do terceiro período na tabela periódica, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período, têm condições de expandir a camada de valência. E aí, você sabe por quê? Gente, basta observar o diagrama de Pauling. No primeiro período, temos um S2, então no primeiro período só pode ter 2 elétrons de valência. No segundo período, temos o 2s2 e o 2p6, ou seja, no segundo período nós podemos contar até com 8 elétrons. No terceiro período, nós temos o 3s2, o 3p6 e o 3d10. Gente, no terceiro período, podemos ter até 18 elétrons. Resumindo, os elementos localizados a partir do terceiro período da tabela periódica ou além possuem orbitais D disponíveis que podem ser utilizados para acomodar mais elétrons do que o previsto. Priscila, como podemos explicar a formação do composto PF5? Gente, o fósforo é do grupo 15. Ele apresenta 5 elétrons na camada de valência e precisa ganhar 3 elétrons. O flúor
é do grupo 17 e possui 7 elétrons na última camada. Então, ele precisa ganhar um elétron. Na fórmula do composto PF5, o fósforo ele forma 5 ligações covalentes com átomos de flúor. Cada ligação ela corresponde a 2 elétrons, ou seja, um par. Então, o fósforo fica com 10 elétrons, expandindo sua camada de valência, pois vai utilizar os elétrons 3D disponíveis. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Gente, vamos analisar outro exemplo de elemento que expande a sua última camada. Vamos ver a formação do composto hexafluoreto de enxofre, cuja fórmula é SF6. Nós temos o enxofre fazendo 6 ligações com 6 átomos de flúor. Ora, o enxofre é do grupo 16, calcogênio, tem 6 elétrons na camada de valência e precisaria ganhar apenas 2 elétrons. O flúor, que é do grupo 17, possui 7 elétrons na camada de valência, precisa ganhar 1 elétron. Então, observe que o enxofre no composto SF6 forma 6 ligações covalentes com cada um dos átomos de flúor. E não esqueça que cada ligação, cada compartilhamento, corresponde a um par de elétrons, a 2 elétrons. Então, o enxofre vai ficar com 12 elétrons, expandindo a sua camada de valência, e para isso ele utiliza os orbitais 3D disponíveis na sua distribuição eletrônica. Então, gente, é muito fácil a gente entender essas exceções. Fique ligado, hein? Fernanda, e como podemos explicar a formação do composto XeF2? É isso mesmo, um composto do flúor com xenônio. E aí, o que você diz? O composto XeF2, também conhecido como difluoreto de xenônio, ele é o composto mais simples formado entre o xenônio e o flúor, né? Onde o xenônio ele acaba formando 2 ligações covalentes com os átomos do flúor. Nesse caso, ele usa os orbitais disponíveis de além do seu octeto básico para acomodar os elétrons compartilhados com o flúor. Com isso, a quantidade de elétrons em torno dele fica 10. Por quê? 8 do seu octeto básico mais 2 compartilhados com o flúor. Galera, vamos agora analisar o último caso de exceções, a regra do octeto. Falaremos agora das moléculas com um número de elétrons ímpar. Vamos observar a molécula do NO. O nitrogênio ele possui 5 elétrons na camada de valência e precisa ganhar 3 elétrons. O oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência e precisa ganhar 2 elétrons. O total de elétrons na camada de valência dos 2 átomos é igual a 11. 5 elétrons do nitrogênio mais 6 do oxigênio. Bom, o oxigênio emparelha 2 elétrons com o nitrogênio, formando assim 2 pares de elétrons se estabilizando. Porém, o nitrogênio ficou com um elétron desemparelhado, com a seguinte fórmula de Lewis. Nitrogênio compartilhando 2 pares de elétron com o oxigênio. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos que a regra do octeto é uma orientação geral para a explicação das ligações químicas, mas que temos exceções envolvendo átomos que se estabilizam com menos de 8 elétrons, outros que expandem a camada de valência, incluindo os gases nobres como xenônio, criptônio e moléculas com um número ímpar de elétrons. O conhecimento dessas exceções é importante para o entendimento das ligações. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Bom, pessoal, mandem sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Antes de dar tchau, não se esqueçam de visitar o nosso site, que é www.papodequimica.com, e interagir por lá. A gente sempre acaba soltando ótimos bônus para vocês. Não se esqueçam também de acompanhar os próximos lançamentos e compartilhar para a gente poder aumentar nossa podosfera. É isso, pessoal. Tchau!